Bom dia, queridos. Hoje nós vamos apresentar o Bernardo ao Senhor e à igreja. Pode vir para cá com ele, família. Esse é o Bernardo, gente. Pensa na camisa bonita, xadrez. Queridos, nós consagramos as crianças e sempre que a gente vai fazer isso aqui, sempre de explicar isso, não só para a igreja, mas principalmente para os pais. Porque às vezes a gente tem o costume ou o hábito de ter que oferecer à alma das pessoas o que elas cresceram aprendendo. Então, às vezes, isso aqui na igreja se torna a substituição ao batismo da igreja católica. Uma cerimônia para que os pais sejam supridos, ou a família seja suprida daquilo que ela tinha lá. Então, tem que ter aqui também. Isso é igual fazer versão gospel do que tem. O que nós estamos fazendo aqui não é substituir batismo de criança. Eles estão consagrando essa criança a Deus. Isso não significa colocar uma marca em cima dela e dizer que ela é crente. Isso significa dizer que a partir desse momento, e não que não fosse antes, mas que eles estão confessando que o Bernardo é de Deus. Isso significa não que o Bernardo vai ter uma vida próspera e feliz, aos nossos olhos. Significa que o Bernardo é de Deus, inclusive para Deus quando quiser. Isso significa que Deus pode fazer do Bernardo um homem rico, que vai abençoar nações, mas Deus pode fazer do Bernardo um mártir do Evangelho. Deus pode derramar o sangue do Bernardo, se ele assim desejar. Isso é consagrar. Isso é entregar o primogênito ao Senhor. O Bernardo está sendo consagrado ao Senhor. E o trabalho dos pais não é fazer do Bernardo um crente. Isso quem faz é o Espírito Santo. O trabalho dos pais sobre o Bernardo é ensinar para ele como Deus é. O trabalho do Gabriel é que ao olhar para ele, o Bernardo possa aprender quem é Deus. Que através da correção da mão do pai dele, o Bernardo pode aprender que quando ele desobedece ao pai, a carne paga um preço. Que ele possa saber conhecer a bondade de Deus e o amor de Deus através do pai dele. Que o caráter de homem possa ser gerado nele, porque ele é tocado por um homem desde cedo. Que ele possa entender o papel da igreja na vida dele, através da vida da mãe dele. Quando o povo clamou por um libertador e Deus enviou Sansão, o pai e a mãe, a preocupação do pai e a mãe era como é que a gente cria essa criança para ser aquilo que ele veio para ser. O Bernardo já tem uma história escrita no céu. Antes da fundação do mundo já tinha algo escrito a respeito dele lá. Está escrito lá. O trabalho do pai e da mãe, como um apóstolo e uma profeta, é entrar nesse lugar espiritual e entender quem é o Bernardo. Esse nem é o nome dele, esse é o nome que a gente escolheu aqui para dar para ele. O nome dele está escrito no céu e ele vai receber ele numa pedrinha branca quando chegar lá. O trabalho deles é descobrir o que Deus escreveu a respeito desse menino, porque eu preciso dar forma para ele. Eu preciso prepará-lo para esse lugar. Eu sei que vocês queriam muito, não em rejeição ao Bernardo, mas vocês queriam muito uma menina. E o Senhor escolheu dar 3 pastores para a casa. Para que vocês possam dar forma a eles, possam conduzi-los, possam mostrar a eles quem é o Senhor. O mundo não precisa mais conhecer a igreja. O mundo, na verdade, nunca conheceu a igreja. Ele conheceu muita instituição. Mas o mundo precisa ver Jesus. E nós vamos orar agora e consagrar o Bernardo ao Senhor. Amém, queridos? Fica de pé comigo para a gente orar. Pai, nós colocamos na Tua mão, Senhor, a vida do Bernardo, Senhor. Nós consagramos que ele é Teu, Espírito Santo. Que o Senhor o tome desde cedo, Espírito Santo. Que desde muito cedo ele ouça a Tua voz, Senhor. Que ele te conheça e te entenda, Senhor. Que os pés do Bernardo, Senhor, andem no caminho que o Senhor traçou para ele, Jesus. Que as mãos do Bernardo, Senhor, liberem cura, Senhor. Que mirra, Senhor, corra dos dedos dessa criança, Senhor. Que o coração dele seja como o Teu coração, meu Pai. Que a mente do Bernardo seja como a Tua, Senhor. Em nome de Jesus. Que os ouvidos dele ouçam a Tua voz, Senhor. Que os olhos dele, Senhor, enxerguem o Senhor desde cedo, Pai. Nós o consagramos a Ti, Pai amado. Nós declaramos diante do mundo espiritual, Senhor, que o Bernardo pertence ao Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus.
e que ele vai ser conhecido, Senhor, pela tua imagem sobre ele nessa terra. Em nome de Jesus, Pai. Isso que a gente não circuncidou, hein? Imagina. Ô, Bernardo. Deus abençoe vocês, viu, gente? Querido, se você trouxe, você pode depositar seu dízimo e sua oferta aqui, tá? Abre sua Bíblia, querido, no livro de Atos. Capítulo 2, verso 37. Ouvindo eles isso, compungiram seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varãos, irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo nas graças de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Pedro e João subiam juntos no templo na hora da oração, a nona, e era trazido um varão, que desde o ventre de sua mãe era coxo, e todos os dias o colocavam à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E ele, vendo a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou. E logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, colocou-se em pé e andou. Entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E o conheciam, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta do templo. E ficavam cheios de pasmos de assombro pelo que se aconteceram. E apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu para junto deles no alpendre chamado de Salomão. Desde que começou essa coisa da quarentena e essa loucura toda, Deus tem falado muito com a gente a respeito de igreja. E já fez muita coisa aqui no nosso meio, já nos pediu muita coisa aqui no meio, sobre entendimento de igreja. Eu tenho muita dificuldade com teologia. Muita dificuldade. É algo pessoal meu. Isso não é certo ou errado. Isso sou eu. Porque quando eu olho para... Às vezes eu lembro que no começo do ministério as pessoas perguntavam ou questionavam a respeito de se você é pré-tribulacionista, se você acredita em predestinação. E aí fala até o nome dos dois rapazes que criaram as predestinação, não predestinação. Ah, você é arminiano, você... Isso eu tenho uma dificuldade muito grande com isso. Muito grande. Porque isso não é bíblico, isso não é Deus. Isso é o homem confessando com a sua boca que ele está construindo, não em cima de apóstolos e profetas, que foi o que Deus disse. Paulo diz, a igreja foi estruturada, construída em cima dos fundamentos de apóstolos e profetas, e só. Se eu perguntar para você quem reformou Brasília, você sabe quem reformou Brasília? E quem construiu Brasília? Ah, foi Juscelino Kubitschek. E para o resto da eternidade, enquanto tiver terra, enquanto tiver aquela cidade, quando olharem para lá, vão falar: quem construiu isso aqui foi Juscelino Kubitschek. E quando algo sair do lugar, um prédio desmoronar ou algo quebrar, eles vão pedir para alguém ir lá e devolver a forma que aquele homem deu. Mas a igreja, de um jeito que eu não consigo explicar o porquê, ela se diz construída em cima da reforma protestante.
A igreja não foi construída em cima de Lutero ou do que ele criou. A igreja foi construída em cima do modelo de Atos. O problema é que nós nos tornamos uma instituição construída em cima da reforma. Então nós continuamos com a igreja no modelo criado por Roma. Nós nos sentamos desse jeito aqui porque Roma fez isso. Jesus nunca criou isso aqui. Os apóstolos não criaram isso aqui que nós vivemos hoje. Um púlpito, quem criou isso foi Roma. Sabe aqueles que crucificaram Jesus? Que perseguiram os cristãos, que davam ele para os leões? Eles criaram o modelo da igreja que nós estamos aqui hoje e dizemos que estamos adorando aquele que eles matavam. Porque Lutero, ele mal conseguiu, e quando eu digo mal, não quer dizer que ele não conseguiu, mas o que ele minimamente conseguiu foi abrir os olhos para as pessoas fugirem da salvação por obras e voltar para a salvação por graça. O objetivo dele nunca foi arrancar as pessoas de dentro do templo e dizer até isso aqui está errado. Porque para ele, só de conseguir explicar para as pessoas que não precisava pagar para a igreja para ser salvo, já era lucro, e foi o que ele conseguiu. Mas foi só isso. E com aquilo ele não estava dando à igreja a base para a igreja ser construída. Ele estava fazendo uma reforma. Ele estava dizendo, gente, vocês querem continuar nesse modelo aqui? Tá bom, mas assim, no mínimo a essência tem que voltar. E a essência é por obra, é por graça, não é por obras. E nós temos construído instituições ao invés da igreja. E Jesus está tendo que voltar a ser pregado dentro da igreja. As igrejas evangélicas. Jesus tem que ser pregado lá dentro. Não Jesus que coloca você no céu. Porque para isso ele não precisava viver 3 anos na terra, era só morrer. Vem, morre um santo, morre e está salvo. O Jesus que saía de dentro dos templos, que do que eu consigo ver na Bíblia, ele entrou uma vez numa sinagoga, para se apresentar e falar, eu sou esse cara aí que vai libertar, e pronto, e estou indo embora. E o resto do tempo ele estava lá na rua com o perdido, e o resto do tempo ele estava sentado em comunhão com as pessoas, conversando, comendo, ensinando. Esse Jesus tem que ser pregado de novo dentro da igreja. Porque a igreja de Jesus, ela está desmantelada. Por mais que as instituições estejam cada dia mais fortes, o inferno está cada dia mais intenso. Com a mesma intensidade que a igreja evangélica cresceu no Brasil, o pecado cresceu no Brasil. Com a mesma intensidade que a igreja evangélica nos últimos 20, 30 anos abocanhou a igreja católica no Brasil, a corrupção nunca foi tão alta no Brasil, a prostituição, a idolatria, ou seja, não é a igreja de Jesus que está crescendo, é qualquer outra coisa. Porque onde a igreja chega vem luz, denuncia, e o pecado tem que sair. Isso é Bíblia, não é a igreja que tem crescido. Porque a igreja não é isso que nós vemos. E isso que aconteceu, isso que está acontecendo, tem denunciado o que sobrou da igreja. Porque quando Pedro narra, quando Lucas narra na carta como era a igreja, ele fala assim, e eles eram unânimes, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Essas eram as quatro coisas que eles tinham em comum. Todos aqueles homens, 3.000 homens aceitaram Jesus. No que é que esses homens eram perseverantes? Doutrina dos apóstolos, o ensino que foi dado, comunhão, partir do pão e orações. Isso era a igreja. A minha pergunta é, com isso que nós estamos vivendo, com essa quarentena, o que dessas 4 coisas permanece? Porque a única coisa que tem permanecido da igreja, nesses dias, das instituições, são os pastores na internet pregando. A comunhão foi embora, o partir do pão foi embora, o cuidar do outro também foi embora, porque eu não estou tendo comunhão e não sei o que está acontecendo na casa do outro. Você percebe que o que foi fundamentado como igreja foi embora, mas as instituições confessam e acreditam que a igreja está viva, porque ela está na internet pregando. Não, nós estamos aqui, distantes, mas juntos. Isso não existe, querido. Isso é a Globo que inventou e a igreja trouxe. Estamos distantes, mas estamos juntos. Não estamos juntos. Quem está distante não está junto. Eu posso estar no mesmo espírito que alguém, no mesmo entendimento, mas eu não estou junto. Quando a Bíblia fala de comunhão, não é à toa que a ceia, ela foi instituída em que você tem que juntar para comer ceia. Paulo começa falando da ceia dizendo, quando vos ajuntardes, porque não existe comunhão à distância.
Porque não tem como partir pão à distância. Mas a instituição tem que dar um jeito para isso. Porque está sendo denunciado que a igreja evangélica hoje não tem comunhão. Porque se tivesse, não conseguiria ficar desunida, porque um corpo não consegue ficar partido. Senão ela estaria, como no tempo da perseguição, arrumando um jeito de se encontrar escondido, se encontrar em casa. Não tem culto na igreja, não importa, vamos para casa, eu preciso estar junto de vocês. Eu preciso, porque é aí que eu encontro cura, é no outro que eu encontro toque. Porque a igreja perseverava era nessas coisas. Perseveraram na doutrina dos apóstolos, o ensino, sim, e é só o que sobrou na internet. Comunhão, partir do pão, isso tudo foi embora. As orações, isso foi embora. Isso não é a igreja. Jesus, na verdade, tem chacoalhado a igreja para perceber o que sobra quando chacoalha. E o que sobra quando chacoalha são ídolos com a webcam na frente, falando e contabilizando quantos seguidores, quantos likes eu consegui ali embaixo. Você acha que o diabo tem problema com pregação, querido? O diabo não tem problema algum com alguém pregando. O problema dele é quando a igreja se junta, porque quem vai bater de frente com a porta do inferno não são pregadores. É a minha igreja quem vai derrubar a porta do inferno, não os pregadores. A pregação nada mais é do que a doutrina dos apóstolos, moldando a igreja, ensinando, dando crescimento à igreja para que a igreja possa bater na porta do inferno. Então o diabo não está preocupado que a pregação está bombando, que tem muita gente seguindo. A preocupação dele é quando a igreja se une, quando o corpo se une, porque senão é só uma cabeça, um Cristo, sem ter uma mão para cuidar de alguém, sem ter braços para abraçar, sem poder segurar uma espada. E aí você pega a armadura do Espírito e joga fora, porque você não tem um corpo para vestir ela. O Senhor tem questionado e me levado a questionar estruturas básicas de igreja. Nós temos muita dificuldade. Eu cresci numa igreja tradicional. Nós temos muita dificuldade em quebrar coisas muito pequenas que foram cravadas dentro da gente como princípios. Por isso que é tão difícil para a gente voltar para o princípio das coisas. Por isso que a igreja volta no que está mais perto, porque ele choca menos com a minha cultura. Eu lembro de uma senhora que andava com a gente no começo do ministério. Ela usava saia. E ela não era presa, mas a religião, mas nada disso. Era uma escolha dela. Ela dizia, eu não consigo mais usar calça. Amém. Seja feliz de saia. Isso não era um mandamento, mas isso estava cravado nela de um jeito. Porque ela dizia, se eu coloco uma calça, isso me leva a minha mente a uma época da minha vida que eu não gosto nem de lembrar. O que é isso nela? Ela está presa. Ela não consegue. E Jesus olha para aquilo e fala, amém, filha, vamos embora. Amém. Larga. Não era preciso, mas vamos embora, vamos andando. O problema não é isso. O problema é que Jesus olharia para ela, e se alguém tentasse fazer daquilo uma doutrina, Jesus diria assim, não era assim no princípio. Como aqueles homens vão diante de Jesus dizendo, Moisés deixou a gente divorciar. Jesus falou, é verdade, ele deu carta, mas não era assim no princípio. Jesus está dizendo assim, quando você for construir a tua vida, não construa nem em cima de Moisés. Você constrói no princípio. Jesus é o princípio. Volta lá no começo para construir. Por meia coragem para voltar no começo. Para olhar para Adão e falar assim, Adão não tinha Bíblia. A igreja primitiva não tinha Bíblia. Então quando alguém começa a brigar e fala assim, mas está escrito, mas então me prova o que está escrito. Eu falo, eu não sei o que está escrito. Adão não tinha Bíblia. Pedro não tinha Bíblia, mas Pedro tinha um espírito, que quando ele abria a boca, 3.000 pessoas se convertiam. Coisa que a tua Bíblia não consegue fazer, porque a Bíblia não tem vida. Você não conhece Jesus através da Bíblia, você conhece a Bíblia através de Jesus. A Bíblia não é um manual de Deus. A Bíblia não ensina quem é Deus. Assim como você não vai dar um manual para o Bernardo e falar, assim é teu pai e sua mãe. Você vai se apresentar e vai começar a se relacionar com o Bernardo, ele vai começar a descobrir. E ainda que ele encontre documentos depois, ainda que ele descubra a sua profissão, ele pode descobrir uma série de coisas. Isso vai vir para testificar do que ele descobriu em você.
O Senhor nos deu a Bíblia para testificar do Cristo que se colocou dentro de você. A Bíblia serve como espada de dois gumes, ela serve para discernir alma e espírito. O que é isso? Você já recebeu o Espírito Santo? Amém. Agora você começa a ter vontade de uma coisa. E você fala, e agora? É minha alma ou é o Espírito Santo? Deixa eu vir aqui. E ela vai separar, não, isso aqui ainda é sua alma. Isso aqui ainda é o Espírito. Ah, entendi. É para isso que ela serve. Ela não serve para você vir aqui comer ela e falar, eu sou assim, Deus é assim. Porque senão Jesus tinha falado, espera que vai ter uma chuva de livro. E quando eles caírem do céu, a igreja sai. Fala, não, vai vir um Espírito dentro de vocês. O mesmo Espírito que o Pai soprou em Adão lá atrás, ele vai vir, fica aí esperando. E quando ele vier, vocês vão saber o que fazer. E aí a igreja vai se manifestar. Um corpo que se reuniu e aguardou até que o Espírito fosse soprado. Igualzinho, o princípio. Isso é Deus falando, volte ao princípio. A igreja nada mais é do que o princípio. E aí Deus faz questão de registrar na palavra pra gente. Como era a manifestação dessa igreja? Tá bom, ela começa com pessoas recebendo sopro, não com pessoas recebendo roupa ou recebendo um livro de doutrina. Primeiro que é uma soberba desgramada você achar que você pode criar um livro paralelo a isso para dizer qual é a doutrina da igreja. Isso é de um... eu não sei explicar como o caba tem coragem de escrever um livro paralelo à Bíblia e falar a doutrina da nossa igreja. Falei, é a sua, não é de Jesus, porque a de Jesus ele já deixou escrito. Mas enfim, não é isso que Deus nos dá quando a gente chega na igreja. Ele dá um espírito. E aí ele registra como era o dia a dia dessa igreja. Como era o culto da igreja. Aí Paulo fala, quando vocês se reunirem, tem gente que tem salmo, tem gente que tem profecia, todo mundo participa, com ordem, um de cada vez, porque tem tanto dom pulando na igreja, que um de cada vez, ô irmã, espera aí, você profetiza depois, agora é ela. Isso é a igreja que a gente conhece na Bíblia. Um de cada vez, mas todo mundo tem alguma coisa para dar. A igreja de Roma não. Na igreja de Roma só o Papa lê. E o povo ouve e obedece. Porque senão, o ungido do Senhor manda fogo e vai bater em você. Isso é a igreja de Roma. Na igreja do Senhor, na casa, no templo, em todos os lugares, eles se reúnem. Partem o pão, comunhão, orações e doutrina, e ensino. E todo mundo participa. Todos os dias, eles faziam isso. Não era culto de domingo. Não era culto de ensino, não era culto da palavra, não era culto de jovem. Na cabeça deles não cabia um negócio desse. Por quê? Porque não tem um culto onde você fala, ô irmão, você não participa hoje. O que eu faço? Eu estou ligado no corpo? Não, você não participa desse. Não, o corpo se reuniu, a mão está lá. Ela vai. Isso era a igreja. Aí logo em seguida a Bíblia narra o encontro, o primeiro encontro, pelo menos o primeiro encontro registrado, da igreja de Pedro, da igreja que Jesus criou, com o templo. As duas confessavam que adoravam a Deus. O povo que ia para o templo, ia lá para adorar a Deus. De um jeito que Deus estabeleceu. Por um tempo, por força da lei, por uma série de coisas longas de falar aqui, mas foi Deus que estabeleceu o templo, o sacrifício, foi tudo aquilo. Horários de oração. Mas tinha agora a igreja que o Senhor acabou de estabelecer. A nova forma do corpo se manifestar. O corpo antigo era aquele templo que você olhava, tinha o lado de fora e o lado de dentro. E do lado de dentro também tinha duas divisões. O Santo dos Santos e o Santíssimo. O átrio exterior ali, onde as pessoas chegavam, entregavam sacrifícios e elas não viam o que acontecia lá dentro. O que acontecia lá dentro era coisa de sacerdote. Isso era o corpo antigo do Velho Testamento. Um corpo que quando você olha para mim, você via lado de fora e lado de dentro. Mas do lado de dentro também tinha outra separação, alma e espírito. E no lado do espírito, só o sacerdote entrava. Então o povo vinha para a igreja, Velho Testamento, o povo vinha para a igreja, entregava os seus sacrifícios aqui. E não sabia o que acontecia no lado espiritual da igreja. Só o sacerdote sabe. Só o ungido do Senhor participa disso. No Novo Testamento, essa igreja agora de Jesus, onde todo mundo está junto ali o tempo todo,
eles têm liderança, eles têm tudo isso. Isso foi Deus que estabeleceu. Ele disse que estabeleceu sobre apóstolos e profetas. Essa igreja agora vai se encontrar com a igreja do templo. E Pedro não vai lá para derrubar o templo. Ele não vai lá para bater no templo. Mas ele vai lá. Como todo bom judeu. E aí na oração da hora nona, ele vai. Ele e João. E quando ele está chegando, ele já se depara com a situação daquela igreja. Com a situação da religião que ele encontrou ali. Que ele viveu durante tanto tempo. Tinha um homem coxo na porta. As pessoas colocavam ele ali todo dia de manhã e levavam ele embora à tarde. E que ele pedia esmola. E aí o texto diz que ele era conhecido de todo mundo. Todo mundo sabia que aquele homem estava ali na porta. Estava cansado de ver ele todos os dias. E esse homem era socorrido pelas pessoas todos os dias. E ele olha para Pedro e fala, me dá um dinheiro, me dá uma esmola. E Pedro fala, olha para mim. E quando ele olha para Pedro, e quando Pedro fala, olha para mim, significa que ele não olhava para Pedro. Ele olhava para baixo. Baixava a cabeça e pedia uma esmola. E Pedro fala, olha para mim. Eu não tenho dinheiro. Mas eu tenho algo que eu posso te dar. Eu tenho Jesus. Levanta e anda. E esse homem não volta correndo para casa para mostrar para a família que se curou. Ele entra para dentro da igreja com eles. E as pessoas lá dentro olham e falam, ele está andando. A primeira coisa que essa igreja que foi manifesta agora faz é libertar aqueles que foram aleijados, aqueles que foram castrados. A Bíblia diz que esse homem é coxo desde o ventre da mãe dele. Quem aleijou esse homem foi o ventre da mãe. Mãe na igreja, mãe na Bíblia é igreja. Mulher na Bíblia é igreja. As instituições estão cheias, carregadas de pessoas que foram castradas assim que nasceram para Jesus. Querida, a figura de Jesus com a igreja, do pai com a igreja, é como a figura do pai com uma mulher. Ele pega a semente do céu, ele é quem convence do pecado, ele é quem convence da sua situação, ele é quem te salva. A igreja pode ter um homem totalmente caído aqui na frente, e ele lançar uma palavra e você aceitar Jesus, porque quem convence é o Espírito Santo. Pode ser o Satanás falando e você se converter, porque quem convence é o Espírito Santo. Só ele pode tocar. E aí quando o Espírito Santo tocou na tua vida, na vida de quem quer que seja, e você é colocado num ventre, você nasceu agora. Essa semente que veio do céu foi colocada no ventre de uma igreja, para essa igreja dar forma para essa criança. Porque embora eu coloque a semente no ventre da minha esposa, quem dá forma para a criança é ela, não sou eu. De mim já saiu o propósito, vai ser homem, é da família Oliveira, o sobrenome dela não importa nessa hora, porque é a ordem que o Senhor determinou. Mas quem vai dar forma é ela. Ela é que vai determinar se vai ser bem nutrido, se vai ser mal nutrido, se ela vai beber, se ela vai fumar, se ela vai desgraçar com tudo enquanto essa criança está no ventre. É ela, independente de onde veio a semente. Isso é a relação de Deus com a igreja. E o pai colocou no ventre daquela mulher uma semente. E a Bíblia diz, esse homem era coxo desde o ventre, não desde a semente do pai. A igreja aleijou esse homem. A igreja fez com que esse homem não consiga entrar no lugar de adoração. Ele vai até a porta. Ele sabe que ele tem que ir para a igreja. E ele vai todo dia e fica na porta, sentado. E ele vive da esmola, da bondade daqueles que conseguem entrar. Daqueles que têm capacidade para entrar. Você quer encontrar pessoas assim? Ouça os programas de rádio. As pessoas desesperadas por uma cura. Desesperadas por encontrar Jesus. Ligando para os programas de rádio. E aqueles pastores dizendo, manda uma cesta básica, manda um comprovante de pagamento. Vem para a campanha tal. Porque eu vou no monte e vou levar a tua oração no monte. Eu entro nesse lugar que você não entra. Pedro fala, a primeira coisa é sai do teu nível e vem onde eu estou. Olha para mim, você tem que estar no lugar que eu estou. Pedro libera a palavra para aquele homem, dizendo, levanta e anda. Pedro não estende a mão para aquele homem. A Bíblia diz, e os joelhos, aquele homem se forçou a levantar, e os joelhos dele se firmaram. Porque ele recebeu uma palavra e resolveu ficar de pé. E Pedro entra, Pedro não chama aquele homem, vamos junto. Pedro fala, pronto, você já tem condições agora, para onde você vai? Aquele homem entra.
É como se ele dissesse: eu nasci para entrar lá, só nunca consegui. E se dependesse da igreja daquele templo, do povo que frequentava aquele templo, aquele homem teria passado o resto da vida dele confessando Jesus e vivendo do pouquinho que cada um dava para ele. É o senhor e a senhora de coque, velhinho, morrendo na igreja. Nunca viveu nem viu nada do que a Bíblia fala que vai viver. Porque a Bíblia diz: em meu nome você vai pisar serpentes, ela não vai te fazer dano, vocês vão curar, nunca viu nada disso. Mas apaixonado por Jesus. E indo no pastor: pastor, vai lá em casa fazer uma visita, uma oração pra gente. Com a melhor das intenções. Come esse coxo. Pastor, estou precisando de uma esmola espiritual. Estou precisando de um nível espiritual que eu não estou. Que aí é de pastor, não é o meu. Eu preciso que o senhor vá lá para orar pela minha filha, que o senhor vai lá para isso. Eu preciso que o senhor vá lá abençoar o carro que eu comprei. Ungiu o carro que eu comprei. Não preciso o carro, você é um apóstolo, um profeta. É isso. E ai desse coxo se levantar o olho para olhar na mesma altura que eu, falar: olha para baixo. Nós estamos num nível diferente. Isso é qualquer coisa, querido. Isso é sinagoga de Satanás, isso é qualquer coisa, mas não é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus não tinha esses 2 degraus aqui. Na igreja de Jesus, é o lugar onde tirava o sapato. Era a casa de Marta. Ali Jesus falava: eu estou em casa. Ali tinha alguém servindo ele na mesa. Tinha alguém sentado na mesa comendo com ele. Tinha alguém debaixo da mesa adorando. Tudo estava presente ali. Mas em uma mesa. Eu ouvi um tempo assim: na igreja de Jesus tinha mesa e púlpito. Não tinha, tinha só mesa. Não tinha púlpito. A sinagoga tinha púlpito. E nada contra você precisar de um lugar elevado para poder pregar para mais pessoas que estão participando. A questão não é essa. A questão é que essa porcaria desses degraus separa a igreja, como se isso aqui fosse o santo dos santos. Como se esse lugar aqui em cima fosse o lugar onde o sacerdote sobe e traz a presença de Deus sobre o povo. E Jesus disse: esse véu já foi rasgado. Era para todo mundo estar aqui em cima. Por que é que tem um pouco aqui em cima e um pouco lá embaixo? E de novo, isso não tem a ver com a altura. Isso tem a ver com o entendimento de que a igreja é um lugar onde todo mundo vem para manifestar o Espírito que recebeu. Porque ainda que os apóstolos tenham a visão dos 5 ministérios nos 5 sentidos, eles não têm os ouvidos. Porque quem multiplica não é pastor, quem multiplica é ovelha. E se a igreja está se multiplicando em cima da propaganda que o pastor está fazendo, em cima das campanhas na rádio, não é a igreja de Jesus que está multiplicando, porque quem se multiplica são ovelhas, protegidas, cuidadas, bem nutridas. Elas vêm, comem, voltam para casa, e os vizinhos se tornam como elas. Isso é o que Jesus prometeu. E se eu estou errado, pelo amor de Deus, vocês me mostrem, porque eu estou ficando louco. Porque o meu modelo não é a igreja de Lutero, por mais santo que aquele homem fosse. É a igreja de Atos. É um lugar onde as pessoas partiam pão, tinham comunhão, tinha doutrina e tinha oração. Um lugar onde podia ter o decreto que fosse. Você fala: mas vamos se juntar em algum lugar então. Porque como é que a gente fica sem se ver? O pastor vai mandar ceia na sua casa. Falou: você é doido, meu filho. O corpo só é partido quando se reúne. A ceia significa a reunião do corpo. Como é que você transforma isso num sacramento que pode ser realizado à distância? É como você falar que vai crucificar alguém à distância. Não, filho, tem que ter a madeira, tem que encostar sua mãozinha lá para pregar. Agora, vai para o céu? Vai, lógico que vai. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas todos os movimentos que o Senhor trouxe sobre a igreja, Ele estava, na verdade, tentando levantar de volta algo que foi perdido e não mostrar que aquilo era o modelo. O problema é que quando a igreja se estabelece em qualquer coisa que não seja o modelo que Deus colocou lá atrás, ela é manca. Todas as igrejas que começaram na reforma, todas elas, vai você pesquisar sobre elas, elas são extremamente racionais.
Muitas não acreditam no mover do Espírito Santo. Se movem unicamente no entendimento de palavra, frio, racional. Todas as igrejas com base em Wesley, todas elas. Batista, presbiteriana, todas as que nasceram ali. Pode ir. Passa um minuto ouvindo, você vai entender o que eu estou falando. Elas se fundamentaram na reforma. E a reforma é baseada em coisas escritas. Então o Espírito Santo está lá, legal, é um acessório, é um sentimento, é um espírito. Recebi o Espírito, é isso aí. Aí mais à frente, 1910, não, foi antes disso. Deus fala, eu quero restaurar uma outra coisa na igreja. E vem o que a gente conhece como a Rua Azusa. Um homem ia lá, começou a se reunir com pessoas. Um pastor se reúne em casa com pessoas. E pregar. E vamos orar, vamos buscar. De repente, começou a voar gente para a parede. O púlpito voava, explodia na parede. O Espírito Santo começou a tocar, eles começaram a falar em línguas. Eles não sabiam o que era aquilo. Fala, estamos endemoniados. Meu Deus, aí vai na Bíblia e fala, não, tem isso lá. E pronto, e começa a pegar. E aí você tem outras igrejas que se fundamentaram na Rua Azusa. Então o negócio para eles é pular, rodar, cair. E se não roda, cai e pula, não tem o Espírito Santo aqui. Porque a igreja é isso aqui. Eles também não são a igreja de Atos, eles são a igreja da Rua Azusa. Para eles, igreja é isso. Enquanto para os outros, a igreja é isso. Então você falando, não é nenhuma nem outra. É isso aqui, comido. E por estar aqui dentro, aquilo saindo. Esse é o risco das igrejas, da igreja fundamentada em qualquer coisa que não é o princípio. Porque o princípio dela não é a igreja de Atos. O princípio dela é o lugar onde ela foi fundada. Meu princípio não é minha mãe e meu pai. Meu princípio é o Senhor. É o lugar onde eu fui criado e não onde eu fui formado. O problema é que se eu volto para minha mãe e para o meu pai, eu vou repetir os mesmos erros da minha mãe e do meu pai. Por isso, quando eu fui apresentar o Bernardo, eu falei para vocês, querido, ele pode estar aqui na mão de vocês. Ele já tem algo escrito no céu. O problema é que se você ensinar ele o teu modelo e não o modelo do céu, você está criando uma igreja fundamentada aqui e não no céu. Esse é o problema da igreja. Ela está voltando nos lugares onde forma foi dada e não onde ela foi criada. Ela foi criada no dia que o Espírito soprou sobre aqueles homens. É lá que eu tenho que voltar. E se um dia o Gabriel não criar o Bernardo direito, o Bernardo me procurar com 20 anos de idade, eu não sei o que eu faço, eu falo, filho, deixa eu te dizer uma coisa, eu amo teu pai. Você vai ter que rejeitar o caminho do teu pai. Teu pai está repetindo os erros do pai dele. Você tem que falar, pai, te amo, obrigado por me colocar no mundo, mas o modelo que eu quero é o modelo que veio antes do Senhor. O modelo que foi escrito para mim antes da fundação do mundo. Esse é o meu modelo, pai. Para eu poder fluir, é isso. Esse é o problema da igreja. Ela tem que virar para a Rua Azusa e falar, muito bom que vocês fizeram, muito legal. Lutero, muito bom que você fez. Mas o princípio é a igreja de Atos. O princípio é o Éden. É um corpo formado pela mão de um pai, com um espírito soprado, que manifesta a imagem dele sobre a terra. Esse é o princípio da igreja. O princípio da igreja, ela precisa de um telhado, para não tomar chuva. Só para isso. Deus está tão bom dar até ar-condicionado. Falou assim, mas é só para o conforto da carne de vocês. Porque se vocês quiserem saber de verdade como era, ele falou assim, para começar a conversa, acaba com essas fileiras aí, ó. Faz uma roda aqui. Eu falei, vocês querem mesmo do jeito que era lá atrás? Começa por aí. Mas como é que faz? Você perguntou para mim como era. Mas como é que faz, Jesus? Você está falando que é desde o princípio, então quer dizer que se essa mulher me trair, eu tenho que aceitar? Eu tenho que apedrejar ela. E Jesus fala assim, você me perguntou como era. Quer saber como era? Era assim. No princípio era para ser assim. Agora, você pode fazer do jeito que você está acostumado aí. Você é manco. Eu entendo que você é manco. Isso é Deus olhando para a igreja e dizendo, eu entendo que você é manco, eu tenho pena. Mas eu não mudo o meu princípio pelo que tua mãe e teu pai fizeram a você. Isso não te tira do céu, mas te limita na manifestação terrena. Quando você chegar no céu, você vai receber um novo corpo. Você vai andar como todo mundo, mas aqui você vai mancar. Uma vez Deus falou isso comigo, e alguns aqui já ouviram isso. Uma vez a gente estava na África, e o Nelson, que era um rapaz que a gente conhecia lá, querendo nos exibir,
para todo mundo, marcou uma viagem louca, e a gente só foi descobrir isso no meio do caminho. E no meio dessa viagem não tinha transporte, a gente perdido no meio de uma estrada, debaixo de uma árvore, esperando alguém passar para arrumar um carro, para fazer uma viagem de 3 horas na estrada de terra. E eu irritado naquele lugar e bravo, queria matar o Nelson. Falei, meu Deus, o que esse homem fez com a gente? E a gente aqui no meio. A gente chegou lá 1h da tarde, saímos lá às 9 da noite para viajar na caçamba de uma caminhonete. E naquele meio que a gente estava ali, estávamos eu e Caio. E umas crianças correndo para lá e para cá. Um bando de crianças. E eles correndo, aí eu percebi, eles tinham um passarinho. Que eles pegaram, amarraram a linha no pé do passarinho. Eles soltavam o passarinho, a hora que ele voava, eles traziam de volta. E eu vi aquilo, fiquei irritado com aquilo. A hora que eles estavam indo embora, eu peguei 2 moedas que eu tinha no bolso. Que era, pra gente lá não dava pra nada, mas aqui é como se fosse uns R$5. Eu dei pro Caio e falei, Caio, corre lá e compra esse passarinho dos meninos. O Caio comprou o passarinho e veio. E o que aconteceu a hora que ele veio? Veio o bando de moleque atrás aqui com os brancos, que é com o passarinho. E ficou em volta. E eu tô tocando aquela molecada, vai embora, vai. E falava pro Caio, distrai eles, leva para lá, vai comprar suco, vai fazer qualquer coisa. Desamarrei a perna do passarinho e soltei. Só que o passarinho estava machucado. Ele tinha machucado a asa. Então ele batia um pouquinho de asa, caía e corria. Batia a asa e caía, corria. Até que ele correu pro meio do mato, eu falei, Deus, guarda ele aí que eu não tenho mais o que fazer. E os moleques tentando achar o passarinho, e, enfim, não sei se acharam depois. E passou um tempinho, eu sentado, Deus falou comigo sobre aquele passarinho. E Deus falou assim, o que você fez com esse passarinho foi o que eu fiz com vocês. Vocês estavam presos na mão de Satanás. Eu paguei o preço pela libertação de vocês. Só que alguns, e aí Deus começou a falar do Nelson, ficaram tanto tempo presos, que eles são machucados. Eles não conseguem mais voar. Eles não conseguem mais cumprir o propósito. Eles estão feridos. Mesmo livres, eles nunca vão cumprir aquilo em sua plenitude. Mas estão livres. Falou, esse é o Nelson. Não adianta você esperar que o Nelson vá se tornar essa pessoa livre. Ele está machucado. Ele cresceu num ambiente desse. Ele cresceu escravo, ele cresceu cativo. Por mais que eu o liberte, ele ainda é preso. Isso não é só o Nelson. Isso é a igreja. Foi livre já. Mas quando era pequeno, e pequeno não de idade apenas, mas pequeno na igreja, ele foi acorrentado. É com saia, é com coque, é assim, é assado, é com pastor, é desse jeito. Se não tem a oração antes, se não tem o culto, se não tem o apelo, se não tem essas coisas, a corrente já saiu, mas ele ainda está preso naquele jeito. E quando isso não acontece, ele entende que Deus não está nisso. Porque para ele Deus tem correntes. Isso é aquele homem no chão. Pedro falou, eu tenho isso. Recebe aí. Se você vai levantar ou não é outra coisa, porque você vai levantar sozinho. Se depois de levantar você vai entrar no templo, ou você vai ficar aqui do lado de fora tacando pedra no templo e dizendo, seus desgraçados, vocês estão tudo errado. Você também que sabe. Mas eu fui livre para entrar lá dentro e mostrar para eles como é ser livre. Não para derrubar o templo. Mas por isso é tão difícil para a igreja manifestar aquilo que Deus disse. Por que não acontece aquilo que o Senhor disse a respeito da igreja? Porque a igreja não é aquilo que Ele disse que era para ser. Porque a igreja ainda é alguém construído em cima da estrutura romana e da sabedoria grega. Do jeito que a igreja católica foi estruturada. Nós somos muito católicos. Nossa, modo de dizer. A igreja evangélica é muito católica. Em suas estruturas de poder, na sua estrutura de hierarquia. Tudo isso vem da igreja romana, vem do exército romano, vem de qualquer exército do mundo. General, capitães, major, sargentos, soldados. É a mesma estrutura. Isso nunca foi a estrutura da igreja. Isso nunca passou pela igreja, para a cabeça de Deus. A cabeça de Deus era um corpo, não uma organização. Era um organismo vivo, que tem vida, e que o sangue corre em todos os lugares. O mesmo sangue, porque estão conectados. Não estão relacionados por estrutura de poder. Um pastor não segura as pessoas porque ele tem autoridade para mandar. Um pastor é um pastor.
O que o pastor faz? Cuida, protege, morre por elas, pula na frente do leão se precisar. E quando essa ovelha fala, eu vou embora, eu estou grande, me dá minha parte na herança, ele dá, fala, leva, Deus te abençoe. E se ela voltar amanhã e falar, volta, estou sem o anel de volta, senta na mesa. Isso era a igreja que Jesus ensinou. As parábolas dele são essas. Dizendo, eu sou bom pastor da vida pela ovelha. Sabe que se a ovelha quer ir embora, ele chora. Mas a ovelha você não segura com corda. Você nunca vai ver ovelha presa com corda. Você vai ver bode preso com corda. Ovelha não. A ovelha fica gemendo em volta. Vai lá, perdida. Até que ele fala alguma coisa. Na hora que ele fala... E se não vem? Jesus fala, as minhas ouvem a minha voz. Como é que eu sei quem é minha ovelha? Porque está me ouvindo. E se não está me ouvindo? Se está me ouvindo é porque não é minha. Não é se não está me ouvindo eu preciso acorrentá-la. É porque não é minha, porque as minhas me ouvem. E aí de repente eu falo, filho, eu acho que... Eu não sei, mas acho que você é de outro rebanho. Você não ouve minha voz. Tem problema nisso? Não, é um a menos para me dar trabalho. É um a menos para eu ter que morrer. É um a menos para eu ter que pular na frente por causa de leão. É um a menos para eu ter que pagar a conta quando você fica desempregado. É um a menos. Isso não quer dizer que não exista relação de amizade, relação de amor. Mas o que Jesus está dizendo é, os laços que unem a igreja são laços de afeto. Não são laços de autoridade. A autoridade é dada por honra e não por imposição. É em cima de honra que você extrai o que você tem que extrair. Nós precisamos tomar cuidado, querido. Porque é preciso muita coragem para quebrar esses 2 degraus aqui. Porque isso quebra. Quando você está batendo aqui, você está batendo dentro de você. Em coisas que alicerçaram a tua fé até esse momento. Você está se lançando no escuro quando você faz isso. Você está pulando num ambiente que você nunca viu. Que você não tem referências. Que você não tem segurança alguma. Você só olha para a palavra e fala, era desse jeito. Era assim que estava escrito. Ou nós podemos continuar brincando de igreja. Em que nós vamos para o céu porque aceitamos o Senhor. Mas nunca vai ser a igreja de Jesus sobre a terra. Derrubando a porta do inferno. Vai ser na verdade instituições. Pegando partes da Bíblia ou partes da história. E criando um jeito de falar de Jesus. Pessoas vão para o céu, vão ser salvas? Lógico que vão. Deus não vai perder a oportunidade de salvar pessoas porque nós estamos fazendo coisa errada. Ele continua amando os filhos. Você está fazendo tudo errado e mesmo assim Deus te usa. É lógico, é quem tem na frente. Ele vai usar o que tiver na frente para cumprir um propósito de salvar a humanidade, salvar as pessoas. Mas o que testifica que é Cristo em mim não é a quantidade de pessoas que estão se convertendo, porque quem convence é o Espírito Santo. O que testifica Cristo em mim são frutos do Espírito. Pelos frutos conhecereis as árvores. É pelo que sai de mim, é pelo que o outro pode comer de mim, não é pelo que eu como. Uma árvore não come do próprio fruto. É o que você está comendo de mim, é isso que testifica, é Jesus ali. Não é pelo tamanho da árvore, não é pela sombra que ela produz, é pelos frutos que ela produz. Amém, queridos? Vamos orar, fique de pé comigo. Fala com o Senhor, querido. Não se trata de aceitar Jesus, de ir para o céu, de ser filho de Deus. Se trata de não viver nessa terra a passeio. De não viver nessa terra cumprindo algo que teu pai deixou para você, a profissão, qualquer coisa. E ficar buscando Deus para o Senhor abençoar aquilo que você faz. Mas se trata de descobrir, tá bom Deus, eu quero voltar lá no princípio, no céu. Quem eu era, o que o Senhor escreveu para mim aí, eu quero andar nesse negócio. Eu quero me tornar essa pessoa, porque eu quero viver. Eu quero ser alma vivente. Eu quero que os meus desejos, minhas vontades tenham vida, a vida do Senhor em mim. Eu não quero que os desejos e as vontades que vieram da minha infância, da rejeição que eu passei, das lutas, eu não quero ter eles ainda em mim e pedir para o Senhor abençoar. Porque senão eu vou continuar me saciando com a aprovação das pessoas e pedindo para o Senhor me abençoar para que eu possa ter essa saciedade. Deus fala, não é nada disso.
Você vai ser pleno quando eu for o motivo da sua vida. Você vai ser pleno quando você cumprir aquilo que está escrito a teu respeito. Isso é plenitude. Jesus foi pleno na cruz. Mas na cruz estava doendo, na cruz parecia que Deus abandonou, mas ali era a plenitude do ministério. Inteiro, cumprir, está consumado. Está tudo, Pai, dei tudo. Isso é Paulo, cumpri a carreira, dei tudo. Que carreira que Paulo cumpriu? A que o Senhor escreveu para ele. Mas só foi possível porque ele abandonou a carreira que os pais dele escreveram para ele. Agora ele fala, cumpri a carreira. Não é porque eu preguei muito ou pouco, eu manifestei. Viram Jesus em mim. Por isso que eu falava, olha para mim, me copia, porque eu estou copiando Jesus. Isso é cumprir a carreira. São dias que o Senhor está trazendo para fora e denunciando, e talvez alguns não vão nem perceber. A minha igreja não está aí do jeito que vocês imaginam. Ela está por aí, mas não nessa quantidade de live que está tendo. Eu não estou nessas lives aí, eu não participo disso aí. Eu estou, na verdade, na igreja que está indo correr atrás daqueles que estão sem comer agora, porque como a igreja fechou, não está recebendo dízimo e não está mais mandando cesta básica. Eu estou com aqueles que estão indo dar cesta básica, porque aquilo ali era parte dele. Quando a pessoa está tomando suco de uva em casa, Deus fala, eu estou só esperando ela tomar esse suco aí para a gente voltar a orar, porque o suco não é essa aí. A não ser que ela se reúna com quem for, com a família, que seja. É nisso que Jesus diz, onde 2 ou mais estiverem reunidos. Mas ele disse que não vai me deixar sozinho, mesmo que eu estiver sozinho. Ele disse, quando você está sozinho, eu estou em você. Quando você se reúne com mais de um, a minha igreja está ali, porque a igreja é comunhão. Não existe igreja separada, existem filhos separados. O nome igreja significa reunião de pessoas. Espírito Santo, nós te agradecemos, Pai, pela tua graça, pela tua presença, pela tua misericórdia. Que o Senhor abra o entendimento dessa nação, Pai. Que o Senhor abra portas, Pai amado, para que ao final de tudo isso, Deus, quando o Senhor tiver lavado essa terra, Senhor, com teu juízo, quando a tua ira se ausentar de sobre a terra, Senhor, tua palavra possa ser pregada com mais intensidade, Jesus. Quando as águas baixarem, Senhor, que nós possamos sair da arca e multiplicar a natureza que o Senhor conservou. Nos enche de sabedoria e de autoridade, Pai amado, para liberar a tua natureza, a natureza que o Senhor separou. Os remanescentes que o Senhor escolheu sobre essa terra, Pai amado, que eles possam se manifestar sobre a terra lavada pelo teu juízo, Pai, e multiplicar a natureza que o Senhor implementou. Que a tua igreja possa se manifestar, Pai amado, pura, santa, que não se vende, que não barganha os dons e o poder que o Senhor liberou sobre nós, Pai amado. Uma igreja que é suprida pelo Pai e não por aqueles que são por ela alimentados, Pai. Uma igreja que tem um marido que paga as contas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela vida do Bernardo, por tudo que o Senhor vai fazer na vida dele, através da vida dele, de todos os filhos que o Senhor tem dado a essa igreja, as crianças que o Senhor tem multiplicado nesse lugar, Pai amado. Em nome de Jesus, visita a tua igreja, Senhor, nessa cidade, nesse estado, nesse país. Que a tua graça esteja sobre o presidente, Senhor. Que a tua sabedoria esteja sobre aquele homem, Pai amado. Em nome de Jesus, que o Senhor o cubra, Senhor. O Senhor o revista, Senhor, para que o Senhor cumpra o teu propósito sobre essa nação. Em nome de Jesus aqui nós te agradecemos, ó Pai. Nós vamos cear, queridos. O Caio já vinha me avisar aqui como se eu esquecesse, velho.
Jesus. Quando a Bíblia fala sobre a divisão de como eles agiam com dinheiro na igreja de Atos, ela fala assim que não tinha necessidade sobre ninguém, porque eles cuidavam uns dos outros conforme a necessidade das pessoas. Quando a gente estava ceando esses tempos atrás, que nós estávamos fazendo culto, não aqui, mas na casa do Toninho, nossa ceia não era assim, a gente estava fazendo ceia todo domingo, e a gente colocava um pão lá, e saía partindo, e cada um pegava um pedaço daquele pão, e servia o seu copo, e era assim a ceia deles. Até esse quadrado cortadinho igual aqui, por mais bobo que pareça, ele contraria o princípio de que cada um pega de acordo com a sua fome, de que alguns vão estar saciados e vão pegar um pedaço pequeno, e tem gente que vai estar com fome e vai pegar um pedaço maior de pão. Porque assim como na sua casa você não trata os filhos igualmente, porque você entende que eles precisam de coisas diferentes. Uns são mais carentes, precisam mais de colo, outros precisam de mais correção. Deus também. Então quando Ele entrega o corpo dele, Ele entrega de acordo com a tua necessidade. Não existe uma formatação. Não existe cartilha para formar filhos. Com Deus também não. Discipulado não forma filhos, Ele pode ensinar a base do Evangelho. Filhos são formados pela mão de um pai, não de Deus. Deus cria Adão, quem forma Adão é o pai. Quem forma é pai. Quem dá modelo é pai. E eu não quero que você se torne um legalista. Ao contrário, de olhar e falar, mas quadradinho não é de Deus é pão partido. Não é nada disso. É só entender quais são os princípios que sustentam a sua religião. Da onde veio isso? Quem criou esse negócio? Isso estava lá em Atos? Ou isso foi criado na rua Azusa? Isso estava lá na igreja, foi Jesus quem falou? Ou foi um teólogo de 300 anos atrás que entendeu assim e escreveu? Nosso fundamento é a rocha, querido. Nosso fundamento é Cristo. Nosso pão é Jesus. Todo o resto são manifestações de Jesus. Apóstolos, profetas, pastores são manifestações do corpo de Cristo. É isso, é muito, mas é só isso. Não tem poder ou autoridade em si, a autoridade vem do alto. Amém, querido? Troca teu pão, troca teu cálice, comungue com pessoas.
Coma do pão e beba do cálice, amém, queridos? Jesus, obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício, pelo teu sofrimento, pela tua renúncia para que nós pudéssemos viver o que o Pai tinha para nós. Obrigado porque, como um pai, o Senhor se entregou para que os filhos pudessem comer do teu corpo, Pai, para que os filhos pudessem se multiplicar naquilo que o Senhor desejou para nós. Conserva a tua igreja, Jesus, conserva o teu povo, Senhor, abre o entendimento do teu povo, da tua igreja, Senhor, que nós possamos andar sobre essa terra, Pai amado, com autoridade, Senhor, derrubando portas do inferno, Senhor, libertando presos e cativos, quebrando correias e amarras, Pai, dentro da igreja ainda, Senhor, em nome de Jesus. Renova e transforma a sua igreja, Pai, guarda-nos, Senhor, dá uma semana debaixo da tua graça, Senhor. Envia provisão para a casa daqueles que precisam, Senhor. Faz das nossas mãos, Senhor, caminho para isso. Em nome de Jesus é que nós te agradecemos, ó Pai. Amém? Deus abençoe, queridos.